3/4 cego, apresenta Marrou Dias. Escrito por Danilo Sanches Ferrari. A equipe completa. Enquanto Pamela e Stephanie esperavam observando a chuva, viram um carro prata se aproximando da varanda. O carro parou bem perto da varanda, e de dentro saíram 3 homens negros, que se aproximaram das duas. Pamela puxou Stephanie pelo braço, mas o homem que estava no meio levantou a mão direita e falou: "Calma, somos os maridos da Leidiane, Jéssica e Tatiane." Quando o homem terminou de falar, Tatiane saiu da porta que dava para a cozinha, passou por Stephanie e Pamela e pulou nos braços do homem que havia falado. Stephanie entendeu porque Tatiane era chamada de boneca. Não era só o rosto, mas perto do marido ela parecia um brinquedo, de tão pequena e frágil que aparentava ser. O homem devia ter mais de 2,15 metros de altura. Extremamente musculoso, ele tinha a largura de umas 2 Tatianes. Tinha uma careca lustrosa e um sorriso gentil. Pamela olhou a diferença de alturas e quando viu que a cabeça de Tatiane ficava pouco acima da cintura do homem, ficou constrangida, imaginando que provavelmente a mulher azul não precisaria se abaixar para chupar o marido. Ao invés de se abaixar para beijar a esposa, o homem a levantou segurando pelas axilas, o que só reforçou a impressão de ele estar levantando um brinquedo. O homem que estava à direita do gigante era um pouco mais baixo, tinha cabelo raspado ao estilo militar e também era musculoso, mas era manco da perna esquerda. Ele, que tinha uma expressão brincalhona, falou: "Pô, Wagner, toda vez que olho vocês dois, tenho vontade de te prender por abuso de menor. Aí eu lembro que vocês têm a mesma idade e minha cabeça entra em parafuso." "Ah, Thiago, sempre a mesma piada? Inventa outra, essa já cansou", respondeu o gigante, ainda segurando a esposa pelas axilas. Jéssica se colocou do lado de Stephanie, olhou para Thiago e falou: "Você devia ter avisado antes. E se a Stephanie tem um ataque de medo e sai atirando raios em vocês?" Thiago olhou para Stephanie, depois para Pamela, e então voltou a olhar para Jéssica e respondeu: "Foi mal, amor. Mancada minha. Mas ela não era meio rosa, meio azul?" Jéssica e Tatiane encararam Stephanie, que deu de ombros, e falou que já havia acordado daquela forma. As duas saíram correndo debaixo da chuva em direção à casa do caseiro e foram seguidas por Thiago e Wagner. O homem que ficou tinha a aparência um pouco diferente dos outros dois. Ele também era careca, mas ao invés de musculoso, ele era mais magro, aparentando ser um excelente corredor. Dos 3, ele também era o mais baixo. Pamela, que agora estava mais segura e menos constrangida, perguntou se o homem era o marido de Leidiane. Ele respondeu que sim e se apresentou. "Eu me chamo Mário. Desculpem pelo susto." "Tudo bem", respondeu Pamela. Mário entrou e foi procurar a esposa, ao mesmo tempo que Thiago e Wagner voltavam, sem as mulheres. Acabou que Laura disse que isso teria que ser visto no dia seguinte. Então, na hora do jantar, depois de todas as devidas apresentações, Stephanie e os parentes descobriram que Thiago e Wagner eram irmãos de Leidiane e que Mário era amigo de infância dos 3. O jantar foi um belo churrasco. Mário dizia que não gostava de trazer o pessoal da delegacia ali, pois podiam querer usar a chácara para algo que ele e a esposa não concordassem. Então, sempre que tinham visitantes, gostavam de fazer um belo churrasco.
Pamela achou estranho o fato de Laura comer carne e a questionou. Laura explicou. Os animais sabem que é assim que a coisa funciona. Tudo bem que bois e vacas comem grama, mas eles também sabem que são alimentos para outros animais. Esse boi fui eu quem matou e ele já estava pronto. Pamela achou a coisa meio sinistra e resolveu não tocar mais no assunto. De barriga cheia, todos passaram o resto da noite conversando, para só então irem dormir. Mas Stephanie, que havia dormido durante a tarde, estava tendo dificuldades para pregar os olhos. Quando Stephanie acordou, novamente estava presa ao cobertor pela estática. Não era tão forte, mas ainda estava. Ela achou que durante o sono havia voltado a se transformar, mas se enganou. Seus cabelos ainda estavam na cor natural. Quando contou para Jéssica, ela respondeu que na forma normal os poderes eram limitados, mas ainda fluíam. Laura foi até a cozinha buscar Stephanie, mas ao invés de levá-la para a clareira do dia anterior, Laura guiou a garota até um pequeno gerador a diesel. Stephanie lembrou que as outras três haviam treinado, se expondo a seus respectivos elementos, e imaginou que seria feito o mesmo. Laura pediu para o pai, que estava muito sério, ligar o gerador e falou: Como você não está transformada, vou pegar mais leve com você. Todos estavam ali olhando. Todas as supermulheres, seus maridos, Stella, Otávio, Augusto e Pamela. Laura deu 2 fios desencapados na mão de Stephanie e a mandou segurar na parte que ainda tinha revestimento. A garota segurou esperando. Stella e Otávio deram as mãos. Laura mandou Stephanie segurar a parte desencapada. Stephanie começou a tremer e gemer, mas não era um gemido de dor. As pessoas que estavam vendo ficaram com a impressão de um gemido de prazer. Otávio pediu para que desligassem o gerador. Porém, Laura ignorou e perguntou a Stephanie qual era o nome completo dela. Stephanie Duarte, respondeu Stephanie com um tom alegre na voz. Laura seguiu perguntando coisas simples à garota, que respondia sem problemas. Jéssica, que estava rindo da forma como Stephanie estava reagindo, falou: Caramba, Stephanie, o que tá havendo? Até parece que você tá chegando num orgasmo. Quem sabe? Isso aqui é bom, respondeu Stephanie, fazendo Jéssica literalmente se mijar de tanto rir. Laura pegou o pai pelo braço e juntos se afastaram do gerador. Ela pediu para Stephanie segurar a corrente e empurrar de volta para o gerador. Stephanie relutou, pois realmente a sensação era muito boa. Mas depois que tomou bronca da mãe pela situação constrangedora, a garota usou aquela raiva para parar a corrente. E quando percebeu que conseguiu, tentou mover na direção contrária. Ela demorou um pouco para conseguir. Prova disso era que o fio começava a derreter. Mas então, finalmente, quando ela conseguiu empurrar de volta, o fio pegou fogo e o gerador estourou. Não voaram peças, mas algo além do fio havia queimado. Não era o diesel, pois a fumaça aparentava sair do motor. Jéssica não parava de rir, pois Stephanie estava caída no chão sorridente, com os shorts molhados bem entre as pernas. Stella cobriu o rosto de vergonha, e Laura disse em alto e bom som que aquilo não estava nas visões dela. Enquanto Lady Anne tentava consolar Stella, Tatiane foi a única a perceber que Stephanie, mesmo caída, estava se transformando e voltando ao normal. A garota se levantou e falou: Acho que aprendi a me transformar. Continua. Visite o site 3quartoscego.com. Entre em contato através do e-mail
contato@3quartoscego.com.